queria ler com vocês um texto que está em Gênesis, no capítulo 18. We're going to read a text in Genesis chapter 18. O texto é longo, eu quero tomar aqui alguns versículos. It's a long text, but we're going to only read a couple of verses. Glória a Deus. Antes da gente começar a leitura, você pode fechar os olhos aí onde você está? Before I read, could you close your eyes with me? Eu queria que você agradecesse ao Senhor comigo por esta manhã tão especial. I want you to thank the Lord for this special Pela morning. presença dEle neste lugar de uma For His maneira tão presence preciosa. in such a precious way in this place. Senhor, nós estamos rendidos a Ti esta manhã. Lord, we are surrendered to you tonight. Nós não merecemos, Senhor, We don't deserve it. viver aquilo que estamos vivendo. We don't deserve to live what we're living. Mas nós queremos aqui reconhecer But we want to recognize a Tua graça sobre este lugar. your grace over this place. Teu favor sobre as nossas vidas. Your favor over our lives. Nos ajude nesta manhã, Senhor, Help us this morning com clareza a receber a Tua palavra. to receive your word with clarity, Teu direcionamento. your direction. Nós cremos We believe que o Senhor não nos reúne em vão. that you don't gather us E in nós vain. rendemos o nosso coração We hoje surrender our hearts para ser today uma terra fértil, to be a fertile soil. que ao receber a boa semente And da as Tua palavra, we receive the good seed of your possa word, produzir não apenas 30 ou 60, mas 100 vezes may mais. it produce 100 times over. Em nome de Jesus nós In oramos. Jesus' name we pray. Eu quero ler com vocês o versículo 30 do capítulo 18 de Gênesis. We're going to read Genesis 18 verses 30 to 33. Vamos ler o 29 Actually 29. até o 33, que diz assim: 29 to 33. Disse-lhe ainda mais Abraão: se porventura houver ali 40, respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: se ire o Senhor, se lhe falo somente mais uma vez, se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Amém. Obrigado, queridos. Pode Amen. tomar assento. You can have a seat. Glória a Deus. Nós temos falado nesses últimos, vou dizer, semanas e quem sabe meses, incluindo esse mês de abril, desde o mês de março, um pouco no mês de fevereiro. Throughout these past couple of weeks, maybe months since February, Nós temos falado sobre os desafios e o perfil de uma igreja apostólica. we've been talking about the challenges of an apostolic church. Lembrando que uma igreja apostólica não é uma igreja pastoreada ou liderada por apóstolos. As a reminder, an apostolic church is not a church led by an Mas apostle. uma igreja apostólica é uma cultura coletiva onde as pessoas entendem um chamado para fora. But it's a collective culture where people understand the calling Onde to go nós out. sabemos We que know parte do que fazemos para o Senhor não é apenas dentro do santuário. that part of what we do for the Lord is not just in the church É building. certo que nós participamos de tantas programações lindas na igreja. Of course, we go and we are a part of so many beautiful events at Sexta-feira church. para sábado nós tivemos aqui o nosso Kids Sleepover. On Friday, we had our sleepover for the kids. Foi uma bênção ter Such a aqui blessing dezenas de crianças to have so many kids onde estiveram passando a noite inteira na casa de Deus. where they spent the whole night at Dezenas de church. voluntários, a maioria pais que estiveram aqui servindo e ajudando. So many volunteers, parents that were here serving. Amanhã, inicialmente, nós teremos o nosso Spring Breakthrough. Tomorrow we start our spring breakthrough. Nossos adolescentes, middle schoolers e high schoolers super empolgados. Our middle schoolers and high schoolers are all so Lembrando que nós excited. estaremos aqui bem cedo, tá bom? As a reminder, we're going to be here
here super early. Amanhã é maratona em Boston. Tomorrow's the E a marathon maratona day. sai de Hopkinton, vai até Boston, passa pela 135, que é essa rua aqui próxima do trilho aqui And the do marathon trem. goes through Route 135, which Então is lembrando close que to quem the está train do lado tracks. de lá, So if you're on the other ou você tem side, que trazer o seu filho bem cedo, you either bring your child você vai trazer early, ele à tarde, depois das 2 ou 3 horas da tarde, se você não quiser dar uma volta imensa pela 495 e chegar do outro lado. or you're going to have to go around in a very long Para way. vocês que estão do lado de cá, é mais tranquilo chegar aqui amanhã. If you're on this side, it's easier to get. Mas durante a semana inteira nós estaremos aqui ministrando a vida dos nossos But we're adolescentes. going to be ministering in our teens' Quando lives chegamos a all um culto week. como esse, When we get to a service em que a like this, igreja está repleta de pessoas com o coração aberto para nos servir that the church is filled with people open to serve em todas us, as áreas, in every desde o area. estacionamento até o altar. Since the parking lot to the Tudo altar, isso cria-se uma expectativa semanal. all of that creates a weekly expectation. Todas as semanas Every nós week, saímos de casa we leave our homes e nós geramos essa expectativa. and we create this expectation. Seremos servidos, seremos abençoados. That we're going to be served and blessed. E isso é igreja. And that is church. Isso é a essência da igreja. That is the essence of E eu the não church. estou aqui desprezando isso. And I'm not diminishing Nós that. acreditamos que isso é parte daquilo que fazemos como igreja. We believe that that's part of what we do as Mas a church. entendemos que a essência da igreja, But we understand that the que essence está of the dentro church do seu nome, is within its name. a palavra igreja no grego, a palavra eclésia, significa tirados para The fora. word in Greek means taken outside. E nós não podemos achar And we can't think que aquilo que o Senhor quer de nós, that what the Lord wants from como nós us, cantamos aqui alguns minutos atrás, like we sang a couple minutes ago, faça-nos ser a igreja que o Senhor deseja. allow us to be the church that you Nós não podemos desire. achar que isso se resume no que acontece todas as semanas aqui dentro We do santuário. can't think that that's summed up in what happens here every Existe week. algo que acontece e que está muito mais ligado à nossa missão do lado de fora. There's something so much more tied to our mission on the outside. Talvez para algumas pessoas, desde quando você se entende por gente, você é trazido à igreja e você é parte de uma igreja local. Maybe to some people you've always been part of church. Seus pais te trouxeram você ainda pequeno Your parents brought you as a e child. você não conhece outra vida, não And you- conhece outra realidade. You don't know another Mas life. para outros, But for others, como para mim, por exemplo, like for myself, alguém teve que me apresentar a Jesus. someone had to Alguém introduce teve me to que sair Jesus. da sua zona de conforto. Someone had to leave their Alguém comfort teve zone. que sair de dentro das 4 paredes Someone had to leave the four para poder me walls fazer um convite, to make me an para me invitation, apresentar o plano da salvação, to introduce me to salvation, para me apresentar a pessoa de Jesus, to introduce me to Jesus. para que a obra do Espírito Santo na minha vida trouxesse esse arrependimento So e ao the work- entregar a minha vida ao Senhor eu pudesse nascer de novo. So the work of the Spirit could bring this repentance and I could be born again. Alguém teve que sair para fora. Someone had to go E out. quando nós olhamos para a história de Sodoma, When we look at the story of Sodom, que diz respeito ao que Abraão está conversando com Deus nesse texto que nós lemos, that is the dialogue in between Abraham and God. parece que está um pouco desconectado da realidade em que nós estamos vivendo. It seems like it's disconnected to the reality that we're A minha living. missão aqui nesta manhã In my mission é here trazer o contexto daquilo que aconteceu com a destruição de Sodoma is to bring the context of what happened in the destruction of para Sodom um sentido pessoal to a personal sense, e inclusive coletivo daquilo que nós vivemos como igreja. a collective sense of what we live as a church. Talvez para muitos de nós Maybe to many a of história de us, Sodoma e Gomorra, que estavam situadas nas campinas do Jordão, the story of Sodom and Gomorrah that was in the fields of the se deu a Jordan partir de Gênesis capítulo 13, started in Genesis 13. quando Abraão e seu sobrinho Ló começaram a ter dificuldades que iniciou-se na vida de seus pastores. Where Abraham and his nephew Lot started to have a hard time with their Os shepherds. pastores dos rebanhos. The shepherds of their A história é mais ou menos o animals. seguinte. The story Eu goes vou like passar this. essa introdução aqui em 2x, tá We're bom? going to go super fast in A this história era introduction. mais ou menos o seguinte. The story was like this. Eles cresceram, se multiplicaram e prosperaram muito. All of them grew and multiplied and prospered a E o lot. lugar onde eles estavam situados não cabia os dois rebanhos. And the place that they were in didn't fit the Então, animals of havia uma both. discussão constante naqueles que trabalhavam para Abraão e aqueles que trabalhavam para Ló. So there was constant conflict in between the shepherds Aquela of Abraham questão and the de shepherds esse of aqui é Lot. meu, aquele lá é seu, você pegou a minha ovelha, você, enfim. It's like, oh, this is mine, that's mine, you E took isso my sheep. afetou diretamente Abraão e Ló. And that affected Então, Abraham and Abraão Lot. chama Ló e diz assim, Ló, a gente não pode ficar vivendo esse problema. So Abraham tells Lot, we can't keep living Nós like somos this. parentes. We're family. Lembre-se que Ló
Lot, era sobrinho de Abraão, he was Abraham's mas nephew, estar com Abraão naquele tempo era como um filho para Abraão. but he was like a son to Abraham. A Bíblia diz então que o pai de Ló vai falecer, The Bible tells us that Lot's father o avô dies. de Ló, pai de Abraão, vai cuidar dele. Then he goes to the care of his E agora grandfather. o pai de Abraão, avô de Ló, também vai And falecer. then his grandfather dies. E agora Ló vai ficar debaixo da guarda do tio. And now Lot is taken care of by his uncle. Então Abraão chega para Ló e fala assim: "Ó, não dá para a gente ficar brigando. So Abraham comes to Lot and says, we can't keep Escolhe um fighting. caminho para você seguir Choose a place for you to e eu go, vou para o caminho oposto." and I'll go the A opposite Bíblia way. diz, The Bible em Gênesis says, capítulo 13, in Genesis que 13, Ló levantou os olhos that Lot rose up e his ele viu eyes, toda a campina do Jordão. and he saw the fields of the Os Jordan. lugares que eram favorecidos pelo clima, pelo solo, aquele lugar lindo. A beautiful place. As campinas do Jordão eram tão lindas que a maneira como Ló descreve é que parecia o jardim do Senhor. Lot describes these fields as looking like the garden of the Jardim Lord. do Senhor, essa expressão sempre foi referida na Bíblia como um lugar perfeito. In this expression, the garden of the Lord refers Então to imagina que perfection. Ló vai escolher um lugar para ele viver com a família. So Lot chooses this place to live with his E ele family. tem a opção de escolher qualquer lugar. And he has the option to choose any place. De repente ele levanta os olhos e ele percebe que tem um lugar que é um lugar perfeito. Suddenly he looks and he sees a perfect place. Que lugar que você vai escolher? Where are you going to choose? É exatamente isso que ele escolheu. And that's what he chose. Foi para aquela região, He went to that place, porém foi sabendo but he que o knew povo daquela terra era um povo pecaminoso. that those people were very sinful Ló vai ficar people. lá aproximadamente 10 anos. Lot stays there about 10 years. Agora a história continua de Abraão. And the story of Abraham Essa keeps saída going. de Ló, quem sabe, ela produziu em Abraão uma crise. Lot leaving gave Abraham a crisis. Porque Abraão não tinha filhos. Because Abraham had no kids. E então o Senhor aparece a Abraão, And so God shows up to diz Abraham a ele que vai dar a ele uma and descendência tells him he's going to have an e que o offspring descendente dele não seria um servo da sua casa. and that it wouldn't be a servant of his home. E aí debaixo daquela palavra, And then under that word, Abraão vai antecipar as coisas. Abraham anticipates Através de things. Sara, sua esposa, ele vai tomar Agar como mulher, porque Sara era estéril. He takes his wife's servant as a woman, E aí então nasce Ismael. and then Ishmael is born. Depois que Ismael nasceu, And after he's born, Ismael não era filho de Sara e Abraão, era filho de Abraão com Agar. he wasn't Sarah's son, he was Agar's son. Passado-se um tempo, And after some time, Deus vai visitar Abraão. God visits Abraham. Abraão já está com aproximadamente 100 anos. Abraham was about 100 years E old. nessa visita do Senhor na casa de Abraão, And in this visit of the o Lord, Senhor vai anunciar a Abraão God announces to que ele Abraham daria a ele e a Sara um filho. that he would give him and Sarah E eu a não son. quero me deter aqui no episódio em si, And I'm not going to keep myself in the episode. mas na mesma visita que o Senhor vai anunciar a Abraão que ele teria um filho com Sara, But in that same visitation that he announces Abraão the está son, levando o Senhor, que no caso veio em uma forma manifesta de um anjo, Abraham takes the Lord manifested in that time as an juntamente com angel outros 2 anjos. with other 2 angels. Abraão está acompanhando eles a irem embora Abraham is leading them out, e o Senhor toma uma decisão naquele and momento. the Lord makes a decision in that Ele moment. vai dizer a Abraão que Sodoma e Gomorra seria destruída. He tells Abraham that he would destroy Sodom E é and exatamente o Gomorrah. que ele faz. And it's exactly what he does. E a colocação de Deus em relação a Abraão é essa: And God says this to Abraham. esconderia eu alguma coisa do meu amigo Abraão? Could I hide anything from my Então o friend que Deus Abraham? faz? So what does God Deus do? fala com Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. He tells Abraham he's going to Que destroy o Sodom and pecado Gomorrah. deles havia chegado a um lugar de transbordar o cálice da ira do That Senhor. their sin was overflowing the cup E of aí God's nós anger. entramos no texto que lemos em Gênesis capítulo 18. And then we get into the text that we read. Porque aquela amizade que Deus mostrou dar a Abraão Because the friendship that God gave to Abraham abriu um caminho de intimidade. opened a way of E intimacy. agora Abraão está meio que barganhando com Deus. And now Abraham is kind of bargaining with God. Cuidado para não querer pegar esse momento que Abraão e Deus estavam conversando Careful so you don't get this moment that e God achar and que todos Abraham are nós temos o talking mesmo direito de fazer o mesmo. and think that we all can do the same thing. E aí Abraão começa nos 50, So Abraham starts at 50. aproximadamente 10 anos que Ló está morando lá. Lot was living in Sodom and Quem Gomorrah sabe na for 10 cabeça years. de Abraão foi mais ou menos assim: Maybe Abraham thought, não é possível que em 10 anos Ló não conseguiu influenciar pelo menos umas 50 pessoas naquela there's cidade. no way that in 10 years Lot couldn't Aí Abraão influence chega anyone. assim: Senhor,
So Abraham comes, O Senhor está Lord, dizendo que vai destruir a cidade. you're saying you're going to destroy Mas the eu tenho uma city. pergunta. But I have a Se question. o Senhor encontrar 50 justos nessa cidade, o Senhor considera poupá-los? If you find 50 righteous one, will Aí you Deus not responde, destroy it? And God answers, sim, Abraão. Se yes. tiver 50, eu não vou destruir. If there's 50, I won't destroy Só the que city. Deus não se move But God doesn't move como alguém que vai mudar de ideia. as someone who's going to change his mind. Então Abraão entende. So Abraham Se eu falei que understands. se houver 50, Deus pouparia, ele diz que sim. If I said if there was 50, E God ele would não está spare the dizendo que city, vai poupar, and he's not então saying quer that dizer he's que não going tem to, 50 justos. means there's no 50 Aí ele diminui, ele righteous. fala, Senhor, e se tiver 45? So it goes down to 45. E Deus fala, não, Abraão, se tiver 45 eu vou poupar. God says if there's 45, I'll E ele spare percebe them. que não tem 45. There's not 45. Porque Deus continua com a missão de destruir Sodoma e Because Gomorra. God is still going to destroy Sodom and Abraão Gomorrah. baixa mais 5, Senhor, se tiver 40. He goes down to 40. Deus diz, não, se tiver 40 também eu respeito. God says, yes, 40, I'll spare Aí ele them. percebe que o negócio está ficando difícil. And then Abraham notices it's Aí not em vez de easy, abaixar right? de 5 em 5, So instead of going down by ele começa a 5, baixar de 10 em he 10. goes down by 10. Senhor, e se tiver 30? Lord, but what if there's Não, se 30? tiver 30 eu vou poupar. 30, I'll E spare. se tiver 20, Senhor? What if there's 20? Não, se tiver 20 eu vou poupar. If there's 20, I'll spare Aí them. Abraão chega por último, que foi o texto que nós lemos. And Abraham comes to the last one. Ele foi assim atrevido. And he was kind of bold. Ele foi no limite do limite do He went limite. to the limit of the limit of the limit. E falou assim, Deus, e se tiver 10 And he pessoas? said, God, what if there's Aí Deus 10 fala assim, se people? tiver 10 eu pouparei a cidade. And God says, if there's 10 E ele righteous ones, percebe I'll que o spare juízo them. de Deus não muda. The judgment of God Ou doesn't seja, não change. existiam nem 10 pessoas justas naquela cidade. There weren't even 10 righteous O ones in Senhor that se aparta de Abraão. city. The Lord leaves. O Senhor estava sendo manifestado ou manifesto na pessoa daquele anjo, de um dos 3 que estava com ele. The Lord was manifested in one of those 3 E angels. os outros 2 anjos que estavam ali And the other 2 angels vão that were se there encontrar com Ló lá em Sodoma. go to meet Lot in Chegam na Sodom. casa de Ló, They get to Lot's house. conversam com ele. They talk to Ló him. os convida para entrar, Lot invites serve them um in, banquete. serves them food. E aí veja bem, And then see, os moradores de Sodoma, the people that lived ao in avistarem Sodom, aqueles homens, when they saw e a those Bíblia men, diz que o sol já tinha se posto, the Bible says the sun had already eles set. atravessam a cidade They go through e the eles city, entram dentro da casa de Ló. and they go inside of Lot's Os house. moradores que viram, The people that os lived homens there, que viram aqueles anjos, the men that saw those achando que angels, eram homens, thinking that they were se men, interessaram tanto por aqueles anjos were so interested by que those chegaram para Ló e angels falaram assim: that they went to Lot and said, onde estão aqueles homens bonitos? where are those nice A looking gente quer men? conhecê-los. We want to get to know them. A palavra conhecer, que é a palavra grega iadá, que significa ter intimidade. And the word here means to have Em intimacy. uma outra tradução, versão bíblica, diz que eles queriam literalmente ter relações sexuais com aqueles anjos. They literally wanted to have sexual relations with Olha o those nível da angels. promiscuidade. Look at the level of Os homens de promiscuity. Sodoma The men of Sodom queriam saber onde estavam os anjos, wanted to know where the porque eles angels estavam were interessados nele. because they were interested in them. Ló tem temor do Senhor. Lot has the fear Sabe of que the não são Lord. homens comuns. He knows they're not São common anjos men. do Senhor. They're angels of E Ló the tenta Lord. impedi-los. And Lot starts to try Não quer abrir a to stop porta them. da sua casa. He doesn't open the door of his Ló house. oferece até mesmo as suas 2 filhas, Lot offers his 2 que eram daughters virgens, that were e virgins. diz assim: toma as minhas filhas, And he says, take my façam daughters. com elas o que vocês quiserem. Do whatever you want with Mas them. os homens não querem as filhas de Ló. But those people don't want his Os homens daughters. querem aqueles anjos. They want the E angels. o que acontece? And what happens? Eles estão prontos para arrombar a porta They're ready to break down e the door entrar na força. and go in by A strength. Bíblia diz que os anjos do Senhor The Bible says that the angels of the feriu Lord a visão daqueles homens maus, hurt the vision of those ao evil ponto que eles men. ficaram cegos e não encontraram mais nem a porta da casa de Ló. So they became blind and didn't even find the door of Lot's Imagine o house. nível de promiscuidade desses homens. Imagine the level of promiscuity Que moravam of these naquela men região. that lived in that O que city. aconteceu What happened? é que eles começaram a conversar com Ló. They started to talk to Ló, Lot. vamos embora daqui porque a cidade vai ser destruída. Lot, leave, the city's going to be Ló destroyed. sai dali, Lot leaves. tenta conversar com os noivos de suas 2 He filhas. tries to talk to the fiancés of his Lembre-se que daughters. Ló era ele, a esposa e 2 filhas. Lot, it was him, his wife, and 2 Tentou daughters. conversar com os noivos das meninas He tries to talk to the e eles fiancés, não quiseram acompanhá-los. and they didn't want to leave. Ou seja, Or be it. Ló fica naquela cidade Lot stays in por that city aproximadamente 10 anos, for about 10 se years. torna conhecido e influente daquelas He pessoas. becomes influent of E
Ele não that consegue people, influenciar uma pessoa para ser um justo diante dos olhos and do he Senhor. can't influence one person to become Os righteous before the próprios Lord. noivos das suas filhas decidem ficar e serão destruídos pelo juízo de Deus Her do daughter's que acompanhar a fiancés Ló e as suas filhas e a sua família. decided to stay and will be destroyed by the judgment of God. Ló e sua família saem. So Lot and his family Existe o leave. episódio de que o Senhor diz a eles que não olhassem para trás. The Lord tells them to not look back. Naquele momento que a esposa de Ló olha para trás, ela se transforma numa estátua de sal. When Lot's wife looks back, she becomes a Ló statue e of suas salt. duas filhas vão recomeçar toda a sua vida. Lot and his two daughters Existe uma restart história their aí life. que a gente poderia discorrer sobre as filhas de Ló e ele, mas não vem ao caso. We could go through the story of him and his daughters, but No momento que eles estão Another day. alojados e protegidos, in the moment that they're a protected, Bíblia diz que o Senhor fez cair chuva de saraiva sobre a cidade. Bible says that a rain of fire fell over the Queimou city, tudo e acabou e destruiu toda aquela and it região. destroyed that entire Não city. sobrou absolutamente nada. Nothing was left. Pastor, o que tem a ver tudo isso Pastor, what does this have to com do? a história? É uma história interessante. It's an interesting story. Mostra o quanto esse povo era promíscuo. It shows how promiscuous these O people quanto were, esse povo era pecaminoso. how sinful they O were, quanto eles eram maus. how evil Ao they ponto were, de Deus to the point where fazer God chover fogo do céu e destruir completamente com todos eles. made it rain fire to destroy them. O que isso tem a ver com o que a gente está vivendo? What does this have to do with us? Nós vamos ao livro do profeta Ezequiel. Let's go to the prophet Ezekiel Saber qual o motivo que levou eles a serem essas pessoas. to know the reason why they became E aqui these eu quero people. começar a ministrar nesta tarde para você. And this is where I start my Abra sermon. sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 16. Open your Bibles in Ezekiel chapter 16. Quantos estão me acompanhando até aqui? Digam glória If a you're Deus. following me, say glory to God. Ezequiel capítulo 16, eu vou ler em duas traduções, vou ler na revista e atualizada, que é a mais comum, e depois eu vou ler na revista, aliás, na nova versão transformadora. Ezekiel 16, we're going to read it in two different versions. Nós vamos ler o versículo 49, We're going to read just verse 49. diz assim, It says, vou ler primeiro, eu vou ler primeiro na revista atualizada. Ezequiel capítulo 16, versículo 49 diz assim: Ezekiel 16, 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Veja bem, o contexto aqui, The context here, Deus está dando uma palavra de correção sobre Jerusalém God is giving a word of correction to Jerusalem. e agora está apontando o erro das cidades ao redor, Now he's pointing the mistake of the surrounding que cities. estavam próximas, e então o Senhor denomina-as como irmãs. The Lord calls them Como sisters. se Deus falasse assim: aprende com o erro de alguém. As if God said, learn from someone Esse else's foi mais ou mistake. menos o sinal do capítulo 49 inteiro de Ezequiel. That's kind of what was Então ele happening. diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Na tradução, nova versão transformadora diz assim: Sodoma cometia os pecados de orgulho, glutonaria e preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. Preste atenção nisso. Pay attention to this. Nós observamos um pouco da história de Sodoma We look at the story of e logo Sodom. a gente entende o porquê talvez Deus fez o que fez. And we understand maybe why God did Porque what Deus he did. destruiu eles Why God da destroyed maneira them como Deus destruiu. in the way that he did. Porém, o que eu quero apontar aqui nesta manhã But what I want to point this morning é o motivo, is the é a reason, raiz, is the root, é como começou. is how it E started. trazer a consciência de uma igreja apostólica And bring to the conscience of an apostolic dentro church desta realidade, within this para reality. que a gente possa saber For us to que know Deus não está brincando, that God's not joking around. que a palavra, que o evangelho de Jesus é muito mais sério do que nós podemos imaginar, That the gospel is way more serious than what we can que a imagine. missão da igreja é uma missão séria The mission of the church is a serious e nós não mission. podemos brincar com And isso. we can't joke around Preste with it. atenção, Listen, Ezequiel está dizendo Ezekiel here is que o saying pecado de Sodoma e Gomorra, that the sin of Sodom and preste Gomorrah, atenção que em momento algum ele fala sobre aqueles homens que nós
falamos sobre ele. In no moment he talks about those men that Sobre we o talked pecado e a about, promiscuidade daquele povo. or about their promiscuity. Mas ele aponta 3 coisas. But he points to 3 Primeiro, things. First, O orgulho pride. ou a soberba. O orgulho dentro desse contexto que nós queremos abordar nesta manhã. Pride within the context that we want to Como talk uma about. igreja local, As a local church, ele pode se configurar it could show numa itself autossuficiência, as self-sufficient, no achar que nós não precisamos de ninguém. as thinking that we don't need anyone. O orgulho nos leva Pride takes a um lugar us de comparação, to a place of comparison, aonde nós começamos a olhar para as pessoas de cima para baixo, where we look at people up and achar down que elas estão abaixo de and nós, think that they're under achar us, que elas são menos dignas, think that they're less achar worthy, que elas são mais pecadoras. think that they're more sinners. Como instituição, como igreja, As a church, a gente olha para uma igreja que está começando we look at a church that is e a gente beginning, acha que somos melhores. and we think we're better. Para uma igreja que está vivendo uma fase difícil, As a church that's living a hard time, porque não é quando que vamos viver, aliás, não é se vamos viver uma fase difícil, é quando vamos viver. it's not if we're going to live hardships, it's A igreja when. na Bíblia, um dos sinais, um dos retratos da igreja é uma lua. One of the signs of the porches of the church is a moon. E nem sempre é uma lua nova. And it's not always a full Nem moon. sempre é uma lua cheia. It's not always Em alguns a momentos é half um moon. quarto minguante. In some moments it's just that Em alguns half. momentos a igreja vai passar por In dificuldades. some moments the church will be going E aí a through gente hardship. olha a dificuldade que alguma outra igreja está And vivendo. we look at some other churches' Alguém que hardship. transitou de um lugar para o outro. Someone that went from one E place nós to começamos a another. nos comparar a outros And we lugares. start to compare Achar ourselves que to other somos melhores places. do que outros lugares. Think we're better than anyone Achar que else. temos uma melhor estrutura. Thinking we're a better Achar que temos um structure. melhor serviço de culto. Think we have a better service. Achar que temos uma melhor organização. Think we have a better Isso organization. não passa de orgulho. That's Isso pride. não passa de soberba. That's arrogance. E às vezes estamos dentro da igreja, And sometimes we're in church. talvez não em relação a outras igrejas, Maybe not talking about other mas em churches, relação a outras but pessoas. talking about other E people. estamos tomados desse And orgulho. we're taken by Estamos pride. tomados dessa soberba. We're taken by Em achar que arrogance. somos muita coisa. In thinking that we're all Em that. achar que a nossa conta bancária responde para tudo. Thinking that our bank account Em answers achar que o to it nosso all. sucesso, a nossa empresa, a nossa família ou qualquer outro nível de orgulho que estejamos vivendo. Thinking that our success or any other level of pride Olha o that que we're Deus living. diz. Look at what God says. Sabe qual foi a iniquidade de Sodoma? You know what their iniquity Motivo was? pelo qual eles foram destruídos? The reason behind Primeira destruction. coisa, First thing, soberba, pride. orgulho. Pride. E orgulho não é uma pessoa apenas que tem as coisas ou tem coisas boas. And pride isn't someone that has good O orgulho não things. tem nada a ver com a sua condição It has financeira. nothing to do with your financial condition. Existem pessoas que acham porque alguém tem um bom carro, uma boa casa, veste uma boa roupa, Yeah, people that think that, oh, because you have a good Essa house pessoa or a é good soberba. car, this person's essa prideful. pessoa é orgulhosa. Or this person's Existem arrogant. muitas pessoas There are so many people que não têm condição de comprar uma comida para dentro de casa that can't buy food for their homes e que são orgulhosas. and are prideful. E tem muitas pessoas And there are so many que people têm condição sozinho de talvez solucionar o problema financeiro de milhares de pessoas, that alone could solve people's financial problems. mas são pessoas simples. And are simple O orgulho people. não está ligado à condição financeira. Pride is not tied to O your orgulho é um financial estado de condition. espírito, It's a state in your de achar spirit que você é suficiente, of thinking that you're que você não enough. precisa de ninguém, You don't need anyone que else. você é melhor do que todo You're mundo. better than everyone O orgulho é muito conhecido no momento da comparação, Pride is well known in comparison. porque por muito pouco nós saímos da comparação e entramos na competição. Because by very little we leave comparison O and orgulho enter se manifesta em você competition. entrar em qualquer ambiente It's manifested when you step e into a começar a place medir as pessoas com o seu olhar. and you start to measure Porque a people with pessoa your falou uma eyes. palavra errada, você já se coloca numa posição de que ela não sabe falar. Because someone said something wrong, you Que a think pessoa they não don't soube can't se speak. portar no meio dos outros, você já coloca numa posição que você é melhor. If they can't behave, you think that you're better. Todos nós lidamos e lutamos contra algum nível de orgulho. We all fight against some level of pride. Nenhum de nós podemos achar que nós não somos orgulhosos. None of us can think that we're not prideful. Só que existem níveis de orgulho. But there are levels Às of vezes o pride. seu orgulho se manifesta em você querer impor o seu pensamento. Sometimes your pride is manifested by you Achar que imposing você your está thoughts. certo acima de qualquer pessoa e Thinking- ninguém pode falar porque é você que tem a verdade. Thinking your truth is absolute truth. Existem muitas manifestações de orgulho. There are so many manifestations of E pride. obviamente que o Senhor está falando aqui de um orgulho
coletivo And obviously, sobre Sodoma, the Lord is talking about a collective onde pride, todo mundo se achava muito. where they all thought they were all Eles bad. tinham o melhor clima, They had the best weather. eles habitavam em uma região onde era comparada, era vista como o jardim do They Senhor. lived in a place that was compared to the garden of the Eles Lord. tinham o melhor solo. They had the best soil. Eles plantavam e tudo que eles plantavam se multiplicava. They planted and everything grew. Então eu tenho tudo que eu preciso. I have everything Eu não I preciso de need. ninguém. I don't need anyone else. Eu não preciso ligar para ninguém. I don't need to call Eu não preciso do anyone. conselho de I don't ninguém. need anyone's Eu advice. sei o que eu tenho que fazer. I know what I need Aí to Deus do. fala assim, esse é o teu problema. God says that's your problem. Orgulho. Pride. Só que o orgulho deles levou eles a um segundo nível de pecado, But their pride took them to a second level of que sin o profeta Ezequiel aponta como iniquidade. that Ezekiel points as iniquity. Assim, em um português muito simples aqui. In a very simple É como se o language. pecado fosse o erro, It's as if the sin was the a mistake. iniquidade é a cultura do erro. Iniquity is the culture O of the pecado mistake. é você deslizar, errar o alvo e muitas das vezes você errar tentando acertar. So the sin is many times you making a mistake trying to E get a it right. iniquidade é o pecado doloso. But iniquity is that É aquele que você sin tem a intenção de pecar. that you have the intention Eu to faço sin. porque eu quero fazer. I do it because I Eu want sei to. que é errado, I know it's mas wrong, mesmo assim eu quero errar. but I still do it. Então Deus fala assim, essa foi a iniquidade deles. God says that was their iniquity. O orgulho. Pride. A segunda, The second one, fartura de pão. fullness of food. Sabe o que é você ter fartura de pão? You know what it is to have fullness E aqui of talvez food? você vai se conectar ainda mais dentro dessa realidade de uma igreja local. Maybe you'll connect even more to a local church É reality. mais ou menos assim. It's kind of like this. A gente já tem uma igreja abençoada. We have a blessed church. Toda vez que eu chego aqui, Every time I get o here, louvor é there's a abençoado. blessed A worship. palavra é abençoada. The blessed Se a gente word. tirasse um raio-x sobre as nossas vidas, If we took an X-ray of our tá todo mundo lives, aqui meio que espiritualmente obeso. everyone's kind of spiritually Ou obese. seja, todo mundo bem You're cuidado, all taken care of. todo mundo bem You're informado, all well informed. todo mundo satisfeito. You're all satisfied. E aí o Senhor fala assim, sabe qual que é o teu problema? God says, you know what your É problem porque você is? tem pão demais. You have too much Poxa, food. como isso? What does Não that quer dizer mean? que Deus tem que me manter na escassez God needs to keep me in lacking para que eu encontre uma condição que agrade o coração so I dele? can find a condition to please His heart. Não, o problema não é ter pão demais The problem is not having too much bread somente, alone, mas é ter pão demais e não compartilhar But com quem precisa. having too much bread and not sharing with Aí who Deus needs fala it. assim, você tem pão demais. So God says you have too much food. E aí a tradução revista e atualizada And the other translation usa a here palavra glutonaria. uses the word gluttony. Sabe o que é glutonaria? You know what gluttony É você is? comer quando você não precisa comer. It's you eating when you don't Eu vou need comer to. só pelo prazer de comer I'm para gonna não eat sobrar. By the pleasure of eating, so Aí there's Deus no fala assim, esse é o leftover. teu pecado. God says that's your sin. Você tem demais. You have too much. E você caminha no meio de pessoas que não têm. And you walk in the midst of people E who você don't. come tudo para você e é incapaz de compartilhar com quem And you precisa. eat it all for yourself and you can't share. Fartura de pão. Fullness of food. Tem pão demais. There's too much food. Quem foi que disse Who said que para poder falar de Jesus para alguém, that for you to talk about Jesus to a gente someone, precisa de um curso teológico? we need theological school? Quem foi que disse que para compartilhar com os outros aquilo que temos recebido, Who said that for you to share with others what you've a gente tem que ter um received, título de pastor? you need to have a pastor title? Não! No. Nós precisamos entender We need to understand que uma igreja que envia, that a church uma that igreja sends apostólica, an apostolic a visão church, dela do templo, its vision of the da temple igreja local, of a local é como de um church quartel-general. is like of a general Eu vou para military receber base. as instruções, I go to receive the mas a minha instruction, missão é do lado de but fora. my mission is outside. Se você tiver a igreja como, por exemplo, um quartel-general, If you have the church as like a military você vai base, entender, por exemplo, uma classificação que nós damos à igreja sobre uma semelhança que nós trazemos à igreja acerca do hospital. you understand the thing, we compare the church as a hospital. Então a gente fala assim, So we say, a igreja é um hospital. church is a hospital. E no hospital tem pessoas que Hospital, trabalham, there's people that work mas there, quem frequenta o hospital são os doentes. but who goes to a hospital if you're sick? E aí a gente cria uma justificativa So we create a de justification que a igreja só tem pessoas that the doentes church only has sick people porque a igreja é um hospital. because the church is a E eu hospital. não quero tirar a fidelidade dessa semelhança. And I think
that that's faithful. Mas eu quero te dar uma outra perspectiva. But I want to give you another perspective. Sim, a igreja é um hospital, Yes, the church is a hospital onde nós temos pessoas doentes. where we have sick people. Porém, é um hospital dentro de um contexto militar. But it's a military hospital. Qual é a diferença? What's the difference? É que o hospital comum, A normal hospital, a gente cria uma cultura de pessoas doentes. we create a culture of sick Aí people. você quer justificar todos os seus erros porque você é um doente e você está no hospital. And then all of your mistakes are excused because Aí você you're sick. não quer melhorar And you don't want to get porque better você quer ficar doente. because you want to stay Porque sick. doente, todo mundo fica te servindo café da manhã na cama. Because if you're sick, everyone will give you food to your Todo mundo mouth. fica te ligando toda hora perguntando como é que você tá. Everyone's going to call you to say, how are Todo you? mundo fica te dando remedinho na boca para Everyone's você ficar melhor. going to give you your pills to get better. E como que é o hospital militar? But what about a O military hospital militar é o hospital? seguinte: It's like this. você está doente, You're sick. mas você está aqui para melhorar But e you're- voltar para a batalha. You're here to get better and go back Você to está aqui battle. para melhorar e voltar para a guerra. Get better and go Então o back to battle. entendimento da igreja como hospital So the understanding of a church as a não é para hospital gerar nas pessoas a dependência de que eles vão ser cuidados. isn't to create people a dependence of being cared Quer for. que eu te fale uma coisa? Want me to tell you something? Vou te falar isso. I'm going to tell you this. Não está na mensagem não, It's depois a not in gente the encaixa message, nela. but we'll fit it in later. Você sabe por que a gente tem pouca gente que se dispõe a cuidar de pessoas? You know why not a lot of people want to take care of Bom, deixa eu people? voltar um pouquinho. Let me go back. Você sabe por que nós não temos pessoas que cuidam de pessoas? You know why we don't have people who take care of people? Porque nós temos poucas pessoas que se dispõem a cuidar de pessoas. Because we don't have a lot of people willing to E do você that. sabe por que nós temos poucas pessoas que se dispõem a cuidar de pessoas? You know why there's not a lot of people willing to take care of Porque people? normalmente, Because em usually, regras gerais, in general rules, exceto pouquíssimas exceções, except a couple of quem exceptions, cuida de pessoas recebe ingratidão. if you take care of people, you receive Como, ingratitude. pastor? What do you Porque mean, todo pastor? mundo que tem uma necessidade e espera ser cuidado, Anyone that has a need and wants to be cared sempre for, estabelece uma they expectativa. always establish an E expectation. essa expectativa nunca será alcançada. And the expectation will never be met. Às vezes não é não ser alcançada em nada, It's not never met in anything. mas não ser alcançada na dimensão que você espera. But it won't be met in the dimension you expect Mais ou it menos to. assim. Kind of like Eu this. chego I get e eu there espero ser cuidado, and I want to be taken care nível of. 10. Level 10. Mas a pessoa que está cuidando de mim, But the person that's taking ela care só of consegue me, cuidar de mim nível they 7. can only give me level 7. Porque não foi nível 10, Because it wasn't level 10. eu me decepciono e me frustro com aquela pessoa. I'm frustrated with that person. Mas eu não sei ser grato pelo 7 que ele fez por mim. But I can't be grateful for the 7 that Eu não they sei gave o que me. custou o 7 para aquela pessoa poder me dar alguma coisa. I don't know what that 7 cost for that Não se person. preocupe, que isso não é um desabafo. Don't worry, I'm not trying Eu só to... estou dizendo para você o motivo you. pelo qual nós não temos mais pessoas da igreja que querem cuidar de This pessoas. is the reason why we don't have as many people wanting to Porque take care normalmente o of que people. você recebe em querer cuidar de pessoas é ingratidão. Usually you receive back lack of Agora o ser gratitude. humano tem uma habilidade extraordinária para quê? But humans have an ability to Para elogiar talentos. endorse talent. Porque daí o que acontece? Because what happens? É muito mais fácil ser talentoso no ministério. So much easier to be talented in the ministry. É muito mais fácil ter o desejo no ministério de ser talentoso. So much easier to have the desire to be talented. Porque a expectativa do talento é o seguinte: Because the talent's expectation é alguém is que vai cantar bonito, someone that's going to sing alguém que vai nice, pregar bem, someone's going to speak alguém que vai nice, fazer alguma coisa que me agrada. or do something that pleases me. Isso aí é fácil, queridos. It's easy. O difícil Or the hard não é part o que acontece aqui em cima do isn't altar. what happens on O que here. difícil que acontece do lado de fora But do it's what altar. happens Quando as outside luzes of se here. apagam, When the lights go off, quando você tem que reunir com as pessoas, when you have to meet with quando você people, termina de fazer aquilo que você está fazendo para Deus com um coração voluntário, when you finish what you're doing for God falando with da a voluntary maioria heart, das pessoas que servem na igreja. speaking of majority of E aí people, no final, and then in the o end, que você tem what you é have alguém que ficou insatisfeito com o seu is serviço. someone that was not satisfied Qual é with o que their nós service. fazemos? What do we Eu do? não vou servir, I'm not going to eu não serve. quero me envolver. I don't want to get E involved. assim nós temos milhares de pessoas feridas dentro da igreja. We have thousands of people hurt in E eu the só church. vou aqui mudar a motivação. It's going to change the motivation. Porque Jesus, quando falou sobre cuidar de Because pessoas, when Jesus spoke about taking care Jesus of foi people, muito claro. he was very clear. Ele pergunta para Pedro 3 vezes: He asked Peter 3 Você times, me ama? do you love E ele me? diz: Te amo. And he says, yes. Jesus falou: Então cuida das minhas Jesus ovelhas. says, take care of my sheep. Pedro está recebendo um dos maiores ensinamentos de Jesus acerca do cuidado. Peter receives one of the greatest teachings of Jesus Você não about cuida care. por aquilo que você recebe das You don't pessoas. care by what people Você give cuida demonstrando o seu amor por you. You Jesus. care because you love Jesus.
Porque se tiver qualquer outro motivo no seu cuidado, Because if there's any other reason behind your care, não é se, it's not é if, quando você vai ser it's decepcionado. when you're going to be hurt. Porque o cuidado é ingrato. Because care is ungrateful. Só que o problema de Sodoma é que eles têm pão demais. Problem of Sodom is they have way too much bread. Eles recebem demais. They receive so O much. melhor dos melhores The best of the best está na mesa deles. is in their table. E aí, And then das duas, uma. two things. Ou a One. gente desperdiça, We either waste it ou então a gente vai comer como um glutão. or we're going to eat like a glutton. Por quê? Why? Porque nós não queremos que sobre. Because we don't want any left Aí do over. lado de fora, And on the tem outside, pessoas there's people que precisam só de um abraço. just need a hug. Mas a gente não pode dar um abraço. But we can't do that Porque pode amassar minha roupa. because it could. E quem Wrinkle sabe my se essa shirt. pessoa tiver assim com uma aparência que fumou, ou que bebeu, ou que não Maybe. tomou banho, If someone has a little Ah, weird appearance, eu não, credo. no, I don't want to touch Fica them. pra lá isso. Leave. Fartura de pão. Abundance of bread. A gente tem pão demais. We have way too much bread. A gente tem tanto pão. We have so Eu não much estou falando bread. apenas dessa igreja. I'm not just talking about this Eu church. estou falando de várias igrejas. Talking about many A churches. gente tem tanto pão We have so much bread que a nossa mentalidade that our em mindset chegar em uma igreja in coming to a é church uma mentalidade como nós estivéssemos chegando num restaurante. is a mindset of a restaurant. E o pastor e todo mundo são os garçons. And the pastor and the people E that se eu não serve are the for bem waiters. atendido, eu não volto mais And aqui. if I'm not well served, I'm never going to come back. E se o culto não for do meu jeito, And if the service is not how e I se a like comida it, não tiver do meu and if jeito, the food is not how I esse like lugar para it, mim não serve. does not good Eu for vou me. procurar um outro lugar. I'm going to go to a different Como a gente place. procura um outro restaurante quando você não é bem atendido ou a Like- comida não está boa em um? We go to a different restaurant when you don't have good food. Essa é a mentalidade da maioria das pessoas que frequentam a igreja That's hoje. the mindset of the majority of people who come to church. Consumistas. They're consumers. Eu não estou aqui como um solo para receber uma semente I'm not here as a soil to e receive produzir a em seed algum lugar que o Senhor me and enviar. produce where the Lord sends Eu me. estou aqui simplesmente para consumir um culto. I'm just here to consume a service. Ao ponto de eu falar, o culto não foi tão bom To hoje. the point where I said, service was Acho que o okay louvor não today. foi tão bom hoje. Worship was mid. A palavra não foi tão ungida The hoje. word wasn't as anointed. Ou quem tocou desafinou na nota tal. Or who played was in the wrong key. Quem foi que disse que o culto é pra gente? Who said the service is for us? Quem foi que disse que o culto é pra te agradar? Who said the service is to please you? Quem foi que disse que você ou eu Who said that you somos and o I centro da atenção do culto? are the center of the service's attention? Querido, o culto é pra The Jesus. service is for Jesus. E eu quero dizer pra você uma coisa, And I want to tell you que something. Jesus não recebe o culto pela afinação do som Jesus doesn't receive the service by e the nem tone pela of the afinação do song instrumento or the tone of the e instrument nem pela homilética ou pela hermenêutica do or pregador. by the difficult words the preacher Existem uses. muitos momentos que tudo foi perfeito There's many moments that everything e was nós não perfect, tocamos o coração dele. but we did not touch Como his existem heart. momentos que tudo foi errado, In other moments that everything went wrong. tudo estava ruim, Everything was bad. mas você sabe que ele estava no trono, But you know that he was on the recebendo o throne, nosso culto. receiving our service. Fartura de pão, Fullness of food. pão demais. Too much bread. Isso levou eles ao terceiro problema: And that took them to the third problem. orgulho, Pride, fartura de pão. fullness of bread. Olha só como a revista atualizada mostra o terceiro pecado: And look at the third sin, how it says it. próspera tranquilidade. Abundance of idleness. Glória a Deus pelas versões bíblicas, né? Glory to God for different versions, Porque a right? nova versão transformadora dá o nome do que é próspera There's tranquilidade. another version that tells us what it's Sabe called. o que é próspera You tranquilidade? know what this idleness is called? Preguiça. Laziness. É uma sequência. It's a sequence. Porque o orgulho me cega, Pride blinds me. me leva a consumir tudo e não olhar quem está do lado de fora Take precisando. me to consume everything and not look at who E needs depois it. que você come demais, And after you eat too much, quem que quer levantar do sofá? who wants to get up from the couch? Vai para casa hoje comer uma feijoada. Go home today and eat Dá something uma heavy. leseira no final. You just want to take a nap. Gente, a pressão vai pro dedão do pé na hora. Your blood pressure Ninguém drops. quer sair. No one wants to go Ninguém out. quer levantar. No one wants to get Ninguém quer up. fazer mais No nada. one wants to do Aí anything você fala else. assim, esse é o problema. Says that's the O problem. orgulho
Pride te leva à takes you insensibilidade to the e te insensitivity leva à preguiça. that takes you to Você laziness. não quer fazer nada. You don't want to do Só quer anything. fazer o que te You convém. just want to do what is good for you. Aí quando você olha com essas lentes, And then when you look with those você lenses, percebe que isso you notice foi dos motivos principais, uma das raízes these were one of the roots que levou aquele povo de Sodoma e Gomorra that a ser insensível. took those people to be E o insensitive. problema da insensibilidade é que ela te tira o temor. The problem is insensitivity steals your fear of Você the perde Lord. o sentido. You lose the Eu não sei quantos de sense. vocês já trabalhou em cozinha. I don't know how many of you have worked in a kitchen Eu já before, trabalhei em cozinha há vários anos, but I como have for cozinheiro. years as a cook. Não é como chefe não, né? Not a chef, Como cozinheiro. as a cook. Diferente. It's different. E aí, quando você começa a trabalhar em cozinha, Then when you start to work in the kitchen, e você corta a mão sempre, you always cut your fingers. Queima a mão You sempre. always burn your fingers. passa-se 1 ano, 2 anos, A year or two go by. essa parte de cima dos seus dedos assim não tem mais nem pelo, né? Your knuckles don't even have Tudo hairs queimado. anymore. It's all A burned off. sensibilidade da mão, Your hand você pega em sensitivity, panela quente, sem pano, sem nada. you can touch a hot pan. Por quê? Why? Perdeu a You sensibilidade. lost the Fez sensitivity. demais a mesma You coisa, did the same thing too many perdeu a times. sensibilidade. You lost the O que acontece com a sensitivity. gente What happens to é que nós us? perdemos a sensibilidade We lose the porque sensitivity pecado, because sin para muitos, for many se tornou um estilo de vida. became a lifestyle. Não percebe mais. You don't notice it anymore. Ah, não tem problema não, daqui a pouco eu peço perdão e o Senhor me perdoa. Oh, just ask for forgiveness, be forgiven. Tá tudo certo. It's fine. E aí chega no nível de Sodoma e Gomorra, Then you get to the level of Sodom and Gomorrah, onde os homens daquela cidade where the men of that city queriam ter relações com anjos. wanted to have sexual relations with Estavam angels. tão desesperados. They were so desperate. Por quê? Why? Porque não conseguiam conter aquele impulso pecaminoso que estava dentro do coração. Because they couldn't handle the sinful Isso não impulse nasce in them. do dia para a It's noite. not born from day Isso é to night. construído. It's built. Passa pelo orgulho, Goes through pride. passa pela fartura de pão e não compartilhar, Goes through the fullness of not shared passa bread. pela preguiça e não querer fazer aquilo que a obra demanda. It goes through laziness of not doing what the work demands. Chega ao ponto And it gets to a de point Deus falar assim: chega, that God says enough. desce fogo do céu, Fire comes from heaven consome. and consumes it all. Quando nós olhamos para a vida de Ló, eu começo a concluir. I want to finish up. When we look at Lot's A gente life, pensa assim: we think, ah, que bom que Deus olhou para Ló, sua esposa e suas filhas. oh, so good that God looked at Lot and his family. Não. Sabe o que a Bíblia diz? You know what the Bible says? Leia em casa. Read it at home. Deus poupou Ló por amor a Abraão. God only spared Lot because he loved Abraham. Porque por Deus, Because if it was God's choice, alguém que não influencia someone that doesn't influence acaba se adaptando e se adequando aos padrões. ends up being adapted to the standards. Ló e sua família também seria vítima do juízo. Lot and his family would also suffer judgment. Minha pergunta para você: My question for you, como nós temos nos portado nessa Sodoma e nessa Gomorra que se tornou esse mundo lá? how have we behaved in the Sodom and Gomorrah that the world has become? Como? How? Qual tem sido What has a nossa been resposta? our answer? Será que nós não estamos exatamente nesses pontos? Are we not exactly in O these nosso points? orgulho nos cegou, Our pride has a blinded nossa us. fartura de pão Our abundance of e bread a nossa preguiça. and our laziness. Não se preocupe que eu não vou fazer apelo hoje, Don't worry, I'm not going to do an altar call. porque se eu fizer um apelo, Because if I do one, a começar por mim, starting with myself, todos nós viremos a esse altar. we should all come to the Que eu altar. acredito Because I que believe nós precisamos hoje, como igreja, what we need today as a church nos arrepender is to repent e alcançar a misericórdia do and Senhor. to reach mercy in the heart Não of é the Lord. possível, It's not possible. não é possível It's not ter possible passado o ano de 2025 inteiro to have spent all of e não ter 2025 ganho uma alma para Jesus, and not saving one soul for não ter Jesus. evangelizado a uma pessoa, Not evangelizing não one ter falado para person. Jesus, não ter falado de Jesus para uma pessoa, Not speaking of Jesus for one person. na escola, In school, no trabalho, at work, na rua, in the street, nos lugares públicos. wherever you go. Não é possível que nós vamos terminar esse ano There's no way we're going to finish this year. 2026. 2026. Preste atenção. Listen, Eu estou dando a você I'm giving pelo you menos aí
at least 8, 7, 8 meses para você reagir a esta 8 palavra. months for you to react to this word. Não é possível que vamos passar um ano inteiro We're not going to spend a whole year simplesmente comendo todo domingo just eating every Sunday e não compartilhar o pão com um and necessitado. not sharing the bread with someone who Você está needs vivendo it. aonde? Where are you living? Ah não, pastor, lá na minha escola, No, pastor, at my o grupo de school, amigos todos já são All my evangélicos. friends are Christian already. No meu trabalho, My só job, trabalho com evangélicos. I only work with Christian people. É. Yeah? Posto de gasolina também, evangélico, Marão. The gas station people, all O Christian banco too. que você vai também, o The restaurante, bank, the restaurant a you go, rua, the a street, lavanderia. the laundry. Se você só vive com evangélico, tem uma receita muito boa para você. If you only live with Christian people, I have a Pede Jesus recipe para te for levar you. logo. Ask for Jesus to take you. Fica logo lá no céu. Stay in heaven. Fica na terra fazendo nada. You're gonna stay on earth doing Vai para a nothing. glória, querido. Go to the glory. Eu sei que isso é um desejo de muitos, I né? know that's a desire of many Não quer people. enfrentar os seus You problemas, don't want to deal with your não problems. quer passar por processos You difíceis. don't want to go through different E aí fica difficult pedindo Jesus things. para te levar. And you ask Jesus to take you. Na verdade, não é que você quer sair daqui para estar com Ele. It's not that you want to be with Na the verdade, Lord. você quer fugir das responsabilidades. You want to run away from your E aí é fácil, responsibility. Jesus me leva. Easy. Jesus Né? take me, Marido right? que estão aqui, esposa que está aqui. Husbands, wives that are here. Quando o negócio fica feio dentro de casa, When você entra things no start carro getting para dar uma hard, refrescada na cabeça. You go into the car to E a clear primeira your oração, head. Jesus, se o Senhor fizesse agora buscar a tua igreja, sabe que eu ia ficar muito feliz? And your first reaction is, Né? Lord, if you want to come and pick us up, I'll be happy. Nós precisamos fazer alguma coisa. We need to do something. Daqui a algumas semanas, In a couple of weeks, nós estaremos apresentando o nosso projeto missionário para toda a we're going to be igreja. presenting our missionary Mas não project for the church. não é a alegria de saber que o Senhor está nos enviando a lugares. It's not a joy to know that the Lord is Que o sending Senhor us está places. construindo algumas coisas em nós. Or the Lord is building things in us. Não é sobre isso. It's not about that. Não é sobre, no momento de falarmos dos projetos, It's not about when we talk about the podermos projects. financeiramente contribuir. We can financially No help. momento de falarmos sobre desafios, When we talk about nos challenges, colocarmos à disposição para ir. we can be willing to go. No momento de falarmos sobre treinamentos, No one to talk about nos training. colocarmos à disposição para sermos treinados. We can be trained. Não é apenas isso, It's querido. not just that. É um estilo de vida. It's a lifestyle. É não desligar um modo na nossa It's mente. not turning off this mode in our heads. Várias e várias vezes nós temos e teremos ainda uma abrangência maior, sair para evangelizar. Many times we're going to have to go out and E evangelize. quando jovem, And when you're, e até you're mesmo como young, adulto, and as an adult, eu já fiz isso várias vezes. I've done that many times. Mas o meu maior desafio talvez seja o desafio de alguém aqui. But my greatest challenge maybe is yours E eu too. quero pedir perdão pelos meus pecados para que talvez eu possa incentivar você a fazer And pelos I'll seus. ask for forgiveness for myself so I can encourage you to do it. Era aquela questão assim, It was that thing. vamos ganhar alma. Let's Ora, jejua save people. I'm e gonna vai para pray algum lugar. and go somewhere. Todo mundo que vê, Everyone that olha, comes, ora you're por gonna aquela pessoa, pray for conversa com that aquela person, pessoa. talk Aí to vamos that ficar até 3 horas. Let's stay until 3 Aí dá o'clock. 3 horas, And 3 aí eu o'clock desliguei comes, o modo evangelismo. turned off evangelism mode. Agora eu estou no meio de todo mundo, Now I'm in the middle of everyone como se nem existisse. as if it didn't even exist. Normal. Normal. Ué, mas ontem eu estava falando de Jesus para todo mundo. Yesterday I was talking to Jesus about everything. Agora eu desliguei. And now I'm turn it off. Então não é apenas sobre um momento, It's not a moment, mas é sobre um estilo de vida. but it's a lifestyle. O cristianismo nunca foi um momento, Christianity is not a moment. porque o momento ele é caracterizado como uma religião. Because a moment is characterized by a religion. Então as pessoas que apenas vivem de vir à igreja no domingo So people that live of coming to church on são Sunday, pessoas religiosas. they're religious people. Só que Jesus nunca quis dar uma proposta para mim e para você But Jesus never proposed for us de momentos, a moment, mas de estilos de vida. but he wanted a lifestyle. Então, se momentos equivalem à religião, So if moments equal estilo religion, de vida equivale a relacionamento. lifestyle equals relationship. Então imagina você com seu filho e So sua filha. imagine you with your kids Dentro de casa, in your house. você é o pai, você é a mãe. You're the parent. Mas quando você sai na But rua, when you leave on the você não street, deixou de ser o pai e a mãe. you're still the Por parent causa do relacionamento. because of the relationship. Não é uma questão de momento, It's not a é uma moment. questão de It's a relacionamento. relationship. Você leva aquele entendimento aonde você You estiver. take that wherever you go. Fartura de pão. Abundance of Vamos ali bread. compartilhar o pão com quem precisa. Let's share the bread with who needs it. Mas na volta,
But on the way back, pode ser que eu encontre alguém que também precisa. maybe I'll find someone who as well E eu já needs desliguei it. o modo But I've turned compartilhar off pão. my Agora eu sharing preciso bread voltar mode. Now I need to go e back. eu preciso fazer o mesmo. I need to do the same. Na verdade The reality escolha is, um ritmo de vida que você consiga sustentar. choose a rhythm of life that you can sustain. Pode ser intenso em alguns momentos, Maybe it's intense in menos some moments, intenso em outros momentos, less intense in others, mas seja constante. but be Isso constant. não quer dizer que você vai ser um crente chato. Doesn't mean you're going to be an annoying Vai ficar Christian. falando de Jesus todo momento para todo mundo que você vê. Talk about Jesus every minute of every day. Como você ter uma metralhadora e sair dando tiro para tudo quanto é lado. It's like trying to do everything at once. É ótimo fazer isso. That's great. Mas sabe o que é melhor do que isso? But you know what's É better? você ter uma consciência It's having the cristã, conscience, a Christian onde você conscience, se torna uma pessoa dirigida pelo Senhor. where you become someone led E aí by você the está no meio Lord. de 10. You're in the middle of 10. Você pode falar de Jesus para os 10. You could talk about Jesus Tá for the tudo 10. certo. That's great. Mas que tal você chegar nos 10 But what if you get to the e 10 ficar conectado com os céus? and you connect to E heaven, de repente, and suddenly o Senhor te direciona a um. the Lord directs you to E one. pode ser que seja uma samaritana. Maybe it's a Samaritan Você woman. ganha uma samaritana You gain one e ela Samaritan ganha a woman, vila inteira para and she Jesus. brings her whole village to Jesus. Compartilhar o pão. Sharing the bread. Agora vira para quem está ao seu lado e vamos ficar em pé e fala assim, Let's deixa de ser stand together and you preguiçoso. can say to someone, stop being lazy. Como eu disse, eu não vou fazer apelo hoje, porque I'm senão, not going to claro. do an altar call today, Mas eu queria que você fechasse os seus olhos, but I want you to close your eyes, levantasse suas mãos. raise your hands, E eu queria te dar alguns segundos antes da gente orar, and I want to give you a couple seconds before we para pray, você aplicar esta palavra no seu coração for you to apply this word in your heart e saber aonde que esta palavra te encontrou. and know where this word found Qual é a you. resposta que você precisa dar? What's the answer you need to give? Qual é a resposta que nós temos que dar What's the answer you need to give àquilo que o Senhor falou conosco? to what the Lord spoke Esse é o to you? momento em que os céus se abrem This is the moment where heaven opens para receber to receive palavras words que se tornam como penhores diante do Senhor, and they become as things that you como hold with the garantias Lord, diante do Senhor. as a guarantee before the Lord. São momentos que nós entregamos uma das ofertas mais poderosas, Moments that you give one of the most powerful offerings, que é um voto, that is a promise, onde nós chegamos e falamos assim: Senhor, where we come to the Lord and say, me Lord, perdoe, forgive me, mas a partir de hoje, but from now on, me ajuda help me a viver to live uma vida de humildade, a life of humility, porque o oposto do orgulho é a because humildade. the opposite of pride is Me humility. ajuda Help me a compartilhar o pão, to share the a não bread, comer tudo to sozinho. not eat everything Mas alone. aquilo que o Senhor falou comigo aqui, But what the Lord spoke to me eu here, levar e compartilhar com alguém em algum lugar. I can share it with someone Seja no somewhere. telefone, seja na rede social, seja pessoalmente, Be it on the phone, social media, in compartilhar person, com alguém. sharing with Me someone. ajuda, Senhor, Help me, a Lord, estar disponível to be e a available me dispor and to make myself a available, sair do meu conforto. to leave my Em alguns comfort. momentos, In some eu vou ter moments, que sair do meu conforto. I'll leave my comfort. Eu vou ter que ganhar uma hora a menos. I'm going to maybe work an hour Eu vou ter que less, fazer alguma coisa or do something que vai me subtrair. that will subtract in Mas me. aquela subtração But that é uma subtraction semente is a que eu seed estou lançando no teu reino. that I am sowing in your kingdom.